Como proteger os idosos da Covid-19, novo coronavírus? A doença não poupou o Brasil e muito menos os idosos, considerados um grupo de risco. O Saúde Naval conversa hoje com o capitão de fragata Passos, odontogeriatra, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e ajudante do CCAIM, Centro de Coordenação de Atendimento ao Idoso na Marinha. E busca saber dele por que os idosos são mais vulneráveis e como redobrar os cuidados com eles nesse momento. Olá, comandante Passos, muito obrigada por falar com Saúde Naval. Eu gostaria de saber do senhor por que os idosos são considerados um grupo de risco diante do Covid-19? Por dois motivos. Em primeiro lugar, o sistema imunológico, que é a nossa defesa orgânica, consegue responder menos aos agressores à medida em que envelhecemos. Em segundo lugar, quando temos algumas doenças como hipertensão arterial, cardiopatias, diabetes, essas doenças diminuem ainda mais nossa resposta de defesa. Então, essas doenças diminuem as possibilidades de cura desta virose. Como deve ser a rotina dessas pessoas diante do distanciamento social, comandante? Sobre a rotina em casa, as pessoas idosas vivem em situações familiares bastante diversas. Vivem sós ou apenas com o cônjuge ou um cuidador, ou vivem com outras gerações na mesma casa, ou ainda vivem em situações de instituições asilares com outros idosos e cuidadores. Como uma orientação a todas essas pessoas, é importante não receber visitas, exceto de profissionais de saúde e em caso de extrema necessidade, que deverão ter todos os cuidados de prevenção. Manter a casa arejada é muito importante. E os cuidadores precisam reforçar ao máximo os cuidados com a higiene, como lavar e desinfetar as mãos, e trocar de sapatos e roupas ao chegarem ao local. Os especialistas também estimulam o uso de máscaras por todos, podendo ser de tecido lavável ou descartável. Comandante, mesmo isolada, a pessoa idosa pode apresentar algum sintoma novo? E quais sintomas são realmente preocupantes nesse grupo? Os principais sintomas na população em geral são perda de olfato, perda de paladar, febre, mal-estar, tosse e falta de ar. Em idosos, a febre não ocorre em muitos casos, mas ocorre aumento da sonolência ou mesmo confusão mental. Mas nem toda tosse também deve ser suspeita de uma infecção, porque medicamentos como o enalapril, que é um antihipertensivo, também podem causar tosse com uso contínuo. E a sinusite, que é uma infecção, também causa tosse. É importante que todos estejam atentos ao surgimento de novos protocolos e tratamentos para a Covid-19, que serão divulgados em tempo pelas autoridades sanitárias. E quais são os cuidados que devem ser reforçados durante esse período de isolamento? Além da higiene e do isolamento social, os idosos devem manter-se hidratados, alimentados, com boa qualidade do sono, porque precisam fortalecer o sistema imunológico. E atividades físicas que possam ser realizadas pelas pessoas em casa são muito recomendadas. Para isso, deve-se ter atenção à preparação do ambiente, com espaço adequado, iluminado, amplo e seguro, para evitar sempre o risco de queda e contusões. É fundamental que haja uma rotina em casa. Especialistas sugerem o uso de despertador, inclusive, para marcar a hora de hidratar-se e tomar os medicamentos, por exemplo. Muito importante também é ocupar-se em atividades prazerosas em casa. E com as novas tecnologias é possível comunicar-se com familiares e amigos. Então, isso deve ser sempre estimulado, especialmente nesta época. Agora, um cuidado muito importante sobre o uso do álcool gel, porque a gente está cozinhando, é que o material é inflamável e a chama é invisível. Podem ocorrer queimaduras graves se a pessoa cozinhar com as mãos banhadas em álcool gel. Prefira sempre a lavagem das mãos com água e sabão. Comandante, e caso o idoso ele tenha algum sintoma suspeito, qual o procedimento que ele deve fazer? A pessoa idosa que apresenta uma situação de falta de ar, de prostração, uma falta de interação com outras pessoas, deve ser avaliada por um médico.
E nem sempre ocorre febre em casos de idosos com Covid-19. Então, conforme relatei, em situação de falta de ar, prostração e falta de interação com outras pessoas, a pessoa idosa deve ser avaliada por um médico. A orientação é procurar o hospital mais próximo. Caso vá ao Hospital Naval Marcílio Dias, deve procurar o centro de triagem para a Covid. Os idosos devem ir às consultas previamente marcadas, comandante? Não, só deverão procurar atendimento médico nos casos de emergência. Quanto ao tratamento das doenças crônicas que porventura possam acometer os idosos, cabe lembrar que o CEDIM autorizou a dispensação dos medicamentos de uso contínuo contidos na prescrição para um período de até 120 dias, de acordo com a disponibilidade em estoque no momento do atendimento. As receitas médicas contendo medicamentos de uso contínuo terão sua validade estendida para 180 dias. Além disso, para os idosos, está permitida a retirada de medicamentos por pessoa autorizada, mediante a apresentação apenas da prescrição e documento de identidade de ambos. Os medicamentos de receita azul e receita controlada branca, emitidas antes de 24 de março de 2020, podem ser dispensadas em quantidade superior àquela prescrita, para no máximo mais 30 dias de tratamento. Já os medicamentos constantes nas receitas emitidas a partir de 24 de março de 2020 poderão ser dispensados para no máximo 120 dias. E quanto à vacinação, esse grupo deve se vacinar? Considerando o período de vacinação contra a gripe de 23 de março a 22 de maio, a orientação é que todos os idosos sejam vacinados. Está contraindicada a vacina em casos de doenças com febre aguda no momento da vacinação. Na situação atual, caso a pessoa tenha algum sintoma de gripe, essa vacina precisa ser adiada. Comandante, em relação aos cuidadores dos idosos, há alguma recomendação específica? Se, por exemplo, esse cuidador apresentar algum sintoma? Especificamente para os cuidadores, o cuidador precisa se afastar da pessoa idosa que apresentou contato com alguém suspeito ou confirmado com infecção pela Covid nos últimos 14 dias. Também precisa se afastar dessa atividade se apresentar febre, mal-estar, dor nos músculos, articulações, coriza, dor de garganta, tosse, falta de ar e conjuntivite, com olhos vermelhos, coceira e secreção. É uma situação muito delicada, mas o cuidador precisa se afastar imediatamente. É essencial que haja uma substituição deste colaborador nessa fase da pandemia. E a família? Como é que ela pode ajudar o idoso nesse momento? A família precisa reafirmar a importância do isolamento e dos cuidados de higiene o tempo todo. Isso exige a colaboração de todos. Muito importante é manter uma rotina de afastamento físico, mas manter também sempre contato telefônico ou com ferramentas da modernidade, como a internet, o WhatsApp, as videochamadas. Assim todos vão se sentir mais próximos apesar do isolamento. É uma situação de guerra mesmo. Não podemos deixar de levar esses cuidados a sério. Uma grande quantidade de pessoas idosas já utiliza com muita naturalidade esses caminhos virtuais de contato, de conversas, o que é muito saudável. O que os núcleos de atendimento ao idoso na Marinha têm realizado para monitorar a saúde dos seus usuários nesse momento? Estamos fazendo contato telefônico com todos os usuários inscritos para monitorar a sua situação familiar atual e de saúde. Estamos também monitorando os casos de atendimento de emergência e de internação na área do Naim. Comandante, por último, eu gostaria que o senhor deixasse um recado para os idosos que estão enfrentando esse cenário em que nos encontramos. Todos os povos do mundo precisam estar atentos a esta pandemia do novo coronavírus, a Covid-19. Cada um precisa fazer a sua parte para proteger a si, sua família e seus amigos e também proteger mesmo quem não conhecemos. Estamos todos isolados para que o sistema de saúde fique protegido de um colapso. Assim, quem desenvolver alguma doença que precisa de internação terá condições de atendimento digno. A parte que cabe a cada um de nós são os cuidados de higiene, isolamento social, mas também muito importante é manter o contato telefônico virtual com nossos familiares e amigos, dar apoio a quem precisa com gestos de solidariedade e criar uma rotina em casa para manter-se saudável, especialmente alimentação, hidratação, sono, lazer e alguma atividade física, se possível. Não se sabe quanto tempo precisaremos ficar nessa rotina, mas é importante também que cada um com sua fé se sinta espiritualmente fortalecido nessa nossa atual realidade. E que Deus nos guarde.
Comandante Passos, o Saúde Naval agradece ao senhor pela entrevista. Muito obrigada e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Até uma próxima.